terminando o ano, como aqui no laboratório tá mostrando pra gente, ele pede pra gente, partindo do ponto A, construir um ângulo de 34 graus, que vai interceptar o eixo Y e marcar aqui como ponto F e pintar a minha figura aqui, né, com lápis de cor, esse ângulo AOF. E expressar as medidas dos lados nessa própria figura. Ou seja, essa distância aqui vai ser de 6 centímetros, essa distância aqui de 4 centímetros e essa distância de 7 centímetros. Feito isso, pede pra gente preencher essa tabela aqui. Então, o ângulo que ele tá falando da gente é esse aqui. É esse ângulo aqui, certo? Então, quem vai ser o cateto oposto? Quem vai ser o cateto adjacente? Vai ser esse aqui, ó, 6 centímetros. Quem vai ser o cateto oposto? Esse aqui, de 4 centímetros. Quem vai ser a hipotenusa? 7. Então, a gente vai preencher a nossa tabelinha aqui, ó. Cateto oposto 4 sobre 7, 0,57. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, 6 sobre 7, 0,86. E o cateto oposto sobre o cateto adjacente é 4 sobre 6, é 0,67. Agora, a gente vai analisar esse outro ângulo aqui, olha, que é o ângulo OFA, esse daqui. Em relação a esse ângulo, quem que é o cateto adjacente? É 4. Quem que é o cateto oposto? É 6 e a hipotenusa 7. Preenchendo aqui, vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa, 0,86. Cateto adjacente sobre hipotenusa, 0,57. E cateto oposto sobre o cateto adjacente, 1,5, tá bom? Aí, na segunda parte, ele pede pra gente partir do ponto B, construindo o segmento que vai interceptar o eixo Y com 34 graus ao ponto de intersecção entre o segmento construído e o eixo Y e deu o nome dele de ponto G. Então, é esse daqui, olha. Partindo do ponto B, a gente vai construir uma reta que vai interceptar esse eixo Y aqui, formando o ângulo de 34 graus, certo? E depois a gente vai colocar os valores. Então, essa distância todinha aqui é quanto? É 12 centímetros. Essa distância de O até G é quanto? É 8 centímetros. E essa distância de G até B é 14 centímetros. Então, nós temos esse ângulo de 34 e temos esse ângulo de 56. E a gente vai preencher a mesma tabelinha aqui, tá? Em relação a esse ângulo de 34, quem é o cateto adjacente? É 12. Quem é o cateto oposto? É 8. Então, a gente volta para poder preencher essa nossa tabela aqui. Então, vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa, 8 sobre 14, 0,57. Cateto adjacente sobre hipotenusa é 12 sobre 14, dá 0,86. Cateto oposto sobre adjacente é 8 sobre 12, dá 0,67. 12 sobre 14, que é o cateto oposto da hipotenusa, em relação àquele outro ângulo de 56 graus, dá 0,86. 8 sobre 14 vai dar 0,57. 12 sobre 8 dá 1,5. Então, o que a gente nota nesse laboratório? Que as razões que a gente obtém para os dois triângulos, elas são iguais, mesmo que eles tenham as medidas diferentes. Então, quando a gente pega as razões aqui, elas vão ser iguais, tá? Então, as razões que obtivemos possuem valores constantes para cada ângulo. O que são constantes? Eles vão ter os valores iguais, independentemente do tamanho do triângulo. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que é esse aqui, olha, a divisão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa, nós chamamos de seno, tá? A razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa, nós chamamos de cosseno. E a razão entre o cateto oposto e o adjacente, nós chamamos de tangente, tá? Então, seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Nós utilizamos isso aqui, ó.
seno, cosseno e tangente, tá? A gente usa essas notações aqui. Aí, nós chegamos à conclusão, por exemplo, que o seno de 34 é quanto? É 0,57. O cosseno de 34 é quanto? 0,87. E a tangente de 34? 0,67. Por quê? Quem que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem que é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Então, o laboratório é esse daí.